Boa tarde, boa noite, bom dia, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Ora bem, vamos continuar a leitura da estrutura do Apocalipse. Peço ao Pai que me ilumine, que me guie, e a vocês estão bem na leitura e no entendimento da palavra e da verdade. Vamos então lá na graça de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cordeiro 5, 4, 1 a 14. João o vidente descreve assim a visão sobre o Cordeiro. O livro selado e o Cordeiro. Depois vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito nas duas faces e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que clamava com voz potente: quem é digno de abrir o livro e de quebrar os selos? Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorava copiosamente, porque não fora encontrado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos disse-me: não chores, porque venceu o leão da tribo de Judá, o rebento da dinastia de David. Ele abrirá o livro e os seus 7 selos. Depois olhei e vi no meio do trono um dos 4 seres viventes e no meio dos anciãos um cordeiro. Estava de pé, mas parecia ter sido imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Depois o cordeiro aproximou-se e recebeu o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E quando ele recebeu o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma citara e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, porque fostes morto e com o teu sangue resgatastes para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e fizestes deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e reinarão sobre a terra. Na visão ouvi a voz de uma multidão angélica à volta do trono, dos seres viventes e dos anciãos. O seu número era de miríades, milhares de milhares, cantavam com voz forte: ó, o Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas do céu, da terra e debaixo da terra, do mar e de tudo quanto neles existe, que proclamavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: sejam dados o louvor, a honra, a glória e a fortaleza pelos séculos dos séculos. Amém. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciãos prostraram-se em adoração. Toda a questão consiste no drama do vidente chorar copiosamente porque não for encontrado ninguém digno de abrir o livro nem de olhar para ele. Versos 4. Finalmente, tudo se resolve com o aparecimento do cordeiro que estava de pé, mas parecia ter sido imolado, a quem é confiado o livro para o descelar dos 7 selos que o envolvem. Por tudo isto, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro,
como tinham feito diante do próprio Deus, o sentado no trono. 4:10. E cantavam um cântico como acontecera, da mesma maneira com o cântico ao sentado no trono. 4:8-11. Os dois cânticos ao Cordeiro. 5:9, 10 e 5:12, 14 são um decalque dos dois cânticos ao Deus sentado no trono. O vidente apresenta o Cordeiro com uma função divina igual à do sentado no trono. 4:11. Digno és, Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e a força. E o paralelo de 5:12. O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. 1:6. E fez de nós um reino, sacerdotes para Deus e seu Pai. E o paralelo de 5:10. Sobre o Cordeiro, e fizestes deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus. O original de tudo isto consiste no facto do autor apresentar o Cordeiro como um instrumento divino para revelar os segredos da história, uma vez que só ele detém o poder de descelar o livro divino da história. Não se trata de um filósofo, militar, guerreiro, legislador, profeta, imperador, sábio, mas de um cordeiro arnion, imolado, que só pode simbolizar Jesus Cristo crucificado na cruz da imolação. As escrituras hebraicas apresentam o sacrifício de Isaac e respectiva Akdah, atadura. Ver o livro sobre grandes sacrifícios da teologia rabínica e targúmica. Na obediência de Isaac reside a salvação cósmica diante do juízo divino. A mesma ideia perspassa pelo servo de Javé de Isaías 52, 13, 53, 12. Para terminar, em profecia realizada na pessoa de Jesus crucificado, visto como o Cordeiro de Isaías 53, 7, foi maltratado, mas humilhou-se e não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, ou como uma ovelha emudecida nas mãos do tosquiador. Significa isto que a teofania do capítulo 4 não é autónoma, só vale enquanto se desdobra na cristofania do Cordeiro. O Deus sentado no seu trono partilha o mesmo trono com o Cordeiro. 5:6. Depois olhei e vi no meio do trono um dos 4 seres viventes e no meio dos anciãos um Cordeiro, que tinha 7 chifres, todo o poder, e 7 olhos, toda a profundidade de visão universal, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Tanto Deus como o Cordeiro possuem os 7 Espíritos. 1:4. Deus e 5:6. O Cordeiro. O último cântico litúrgico junta Deus e o Cordeiro em igualdade de natureza, função e culto. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dados o louvor, a honra, a glória e a fortaleza pelos séculos dos séculos. Amém. Na cultura do próximo Médio Oriente, o selo determina o sinal da propriedade e identidade da pessoa detentora de altos cargos e fortuna.